pessoas a serem contraditórias também, não é? A serem boazinhas comigo, mas ao mesmo tempo me flagelarem. Não é? E aí é esse tipo de exposição que faz bem para o escritor. Eu acho que todo escritor, no fundo, ele quer ser reconhecido, não importa a quantidade de pessoas. Para mim, aqui não faz diferença se eu estou falando só com você, com a câmera, ou se tem plateia. Não é? Eu sei que eu estou sendo presenciado por alguém, não importa quantas pessoas. Eu costumo usar um provérbio que diz assim: mais vale ser um sapão de brejinho do que um sapinho de brejão. Então, se o meu círculo se alarga ou não, eu pouco estou ligando, entendeu? Então, essa questão de visibilidade, de reconhecimento, não faz diferença. Eu me exponho para uma pessoa ou para várias. Milton, mudando um pouco o foco do nosso debate, nós falamos já de Manaus, das suas questões familiares, das suas questões pessoais. Como é que isso se relaciona com a questão tão forte na literatura brasileira da literatura regionalista, que é uma marca assim, da literatura do século XX no Brasil? Não, o regionalismo foi importante nos anos 20, 30, né? Aquilo que os espanhóis, a literatura hispano-americana chamava de novela de la tierra, né? O romance da terra. Mas depois o regionalismo perdeu importância, porque o regionalismo é uma espécie de camisa de força, né? Ele fica restrito ao seu lugar, à sua geografia, à sua fala, mas não a uma transcendência dessa fala, como fez o Guimarães Rosa, né? Mas a uma repetição de uma linguagem, vamos dizer, seja ela cabocla, seja ela popular. Então, para mim, a literatura regionalista não faz mais nenhum sentido. Um romance com uma bagaceira, por exemplo, eu me torturei para ler aquilo, fui obrigado a ler aquilo no Colégio Estadual, no Colégio Pedro II de Manaus. E depois, quando eu li Vidas Secas, eu digo, então isso é literatura. Porque a bagaceira foi uma tortura. Quer dizer, eu não entendo como aquilo um professor podia dar. Era um torturador, né, em potencial. Né? Era um leitor bom para o Glauco. O Glauco acho que se daria bem com esse... Mas depois isso perdeu sentido, porque eu acho que o desafio é o seguinte: você pode ser de qualquer lugar. Se você aprofundar questões deste lugar pequeno e dar a essa questão um alcance mais geral, você conseguiu escrever um bom livro. Através da forma, da linguagem. Não importa o lugar. Pedro Páramo, o grande livro do Rufo, do mexicano Rufo, ele só escreveu esse romance. Pedro Páramo. Se passa numa pequena cidadezinha do Comala, uma cidade imaginária do México. Ora, o Rufo é o maior escritor mexicano, com um livro. Eu fiz essa pergunta sobre regionalismo, porque tem um trecho do Cinzas do Norte em que, enfim, uma das personagens, comentando a suposta influência da outra, fala o seguinte: ele tentou inocular na minha cabeça o veneno de uma arte amazônica autêntica e pura. Quer dizer, isso foi um pouco uma forma de você já responder os possíveis rótulos de que você seria um regionalista. Esse cara, esse personagem, ele queria isso. Ele acreditava nisso, numa arte regionalista, numa arte amazônica, né? E eu acho que isso é um assalto à nossa imaginação, né? Porque eu nasci em Manaus, eu não sou obrigado a escrever uma literatura regionalista, né? Você imagina, e nós temos exemplos maravilhosos, né? O Graciliano Ramos, quando você lê Angústia, qual é o sertão? Que sertão existe ali? O sertão da alma, né? A secura da alma, a aspereza da alma. Né? Perfeito, Milton. Temos uma outra pergunta para a plateia, dessa vez direcionada para o Glauco, mas acho que válida para os dois escritores. Meu nome é Marcos, sou publicitário e estudante quarto-anista da PUC Letras. Glauco, como você é crítico social, como você insere a crítica social na sua poesia? Como se dá esse processo de criação do erótico, do proibido, do execrável? Eu parto do princípio de que toda crítica social, toda reflexão coletiva tem que partir do indivíduo, tem que partir do individual.
Então, eu sempre considero o meu relacionamento com as outras pessoas. Como eu sempre acredito em que todos nós somos mocinhos e bandidos ao mesmo tempo, eu tomo cuidado quando ataco de um lado ou de outro, porque eu não estou atacando à direita ou à esquerda, eu estou atacando os lados que existem em mim mesmo. Não é? Então, a primeira coisa é que eu não acredito em arte engajada. Eu acredito num desabafo individual. Dependendo da condição desse indivíduo, dessa vivência pessoal, ele pode estar mais à esquerda ou mais à direita, isso aí é uma coisa que não tem latitude nem longitude, depende apenas do histórico do indivíduo. Então, a crítica social ela vai ser tanto mais ácida quanto pior tiver sido a experiência individual, quanto mais traumática tiver sido. É óbvio que uma pessoa que teve todos os confortos do mundo não vai ter muito motivo para criticar. Então, não vai ter nem mesmo consciência de classe. Você sabe para quem você escreve? Você conhece o seu leitor? Eu acho que sim, eu acho que sim. Todo moleque que foi de certa forma... hoje tem um termo muito usado aí que é o bullying, né? Todo moleque que foi, de certa forma, zoado, que seria a tradução do bullying, né? Que foi zoado por algum companheiro, por algum colega de classe, sabe exatamente para quem tem que se dirigir ao escrever. Né? Perfeito. Milton, para finalizar o nosso programa, eu faria essa mesma pergunta para você. Você sabe quem é o seu leitor? Ou imagina como ele seja? Olha, meus primeiros leitores são minha mulher, minha pessoa da minha família, meus editores, Maria Emília, que está aqui presente, Luiz. Mas acho que eu escrevo para minha mãe. Eu vou contar, dá tempo de contar um episódio? Eu cometi a imprudência de escrever 12 poemas nos anos 70, quando eu era jovem, num livro com fotógrafo de São Paulo, chamado Amazônia, um rio entre ruínas. Naquela época a gente já percebia que a Amazônia será devastada, e será mesmo, vão restar algumas florestas para turista e tal, mas não tem mais jeito aquilo. E eu lancei esse livro em Manaus, um livreiro de São Paulo que estava lá, e ele me disse: Milton, é o seguinte, você todo dia está saindo 2, 3 livros, eu nunca vi tanto livro de poesia. Eu disse: é mesmo, é coisa estranha, mas ninguém lê poesia, ou há muitos poetas em Manaus. Aí depois eu descobri que minha mãe mandava um garoto comprar. Ela mandava todo dia um menino comprar 2 livros. Aí eu perguntei para ela, muito tempo depois eu soube disso, aí eu perguntei para ela: por que você fez isso? Aí dizia: para te estimular, para um dia você se tornar escritor. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do poeta Glauco Matoso e do romancista Milton Ratum nesse primeiro... Vamos terminar chamando o Milton Ratum de poeta e o Glauco Matoso de romancista. Assim a coisa fica completa. Então vamos terminar o programa agradecendo aqui ao poeta Glauco Matoso e romancista e poeta, para que poucas pessoas conheciam, Milton Ratum. Vamos terminar a primeira edição do Letra Livre. Agradecemos a presença da plateia, agradecemos a sua atenção e esperamos você no próximo programa. Até lá. Thank you.